Nesse vídeo daqui eu quero mostrar pra você como é fácil modelar uma casa no Blender. E essa foi a casa que eu modelei de um projeto real e que você tá vendo nessa animação aqui agora. Dá uma conferida aí como ficou. Se você não me conhece, meu nome é Augusto César, trabalho com visualização arquitetônica e essa é uma animação que eu fiz inteiramente dentro do Blender e renderizei com o renderizador Cycles X, que atualmente é um dos renderizadores mais poderosos que tem no mercado. É inacreditável pensar que ele é de graça. Assim como o Blender também é de graça, e o Cycles já vem junto com o Blender, então é o par perfeito. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te convido a se inscrever agora para você não perder mais nenhum vídeo sobre como utilizar o Blender no setor de arquitetura e construção. Sem mais enrolação, clica no sininho e bora direto pro vídeo. A primeira coisa que eu fiz com essa modelagem foi pegar as plantas baixas do projeto original no site do ArchDaily, que foi um projeto que eu achei bem simples e bem tranquilo e por isso eu acabei escolhendo ele. Pensei eu que seria mais tranquilo de fazer para poder apresentar alguns conceitos para vocês e para a galera lá do curso de Blender para Arquitetura, link tá aqui na descrição. Então eu peguei as plantas baixas e corrigi a rotação delas dentro do Blender baseada em um plane. Então assim, quando a gente vai trabalhar com modelagem de planta baixa que a gente não tem o arquivo DWG, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Então nesse caso eu deixei ela retinha, utilizando um plane como referência. Depois eu tomei a abertura de uma porta, que é de mais ou menos 80 centímetros, e posicionando o cursor 3D na quina dessa porta, eu escalonei a minha planta baixa para que ela ficasse na proporção correta, ou pelo menos o mais próximo possível do correto, afinal uma porta de 80 centímetros é o que qualquer pessoa espera, pelo menos aqui no Brasil. Depois disso, eu faço a primeira parte da modelagem, que eu sempre gosto de chamar de blocking ou blocagem, que é o momento que eu faço uma modelagem super básica com a forma principal do nosso projeto. Foi basicamente pegar ali, levantar as paredes, fazer um corte ali no meio e levantar o teto, nada mais. Depois disso, utilizando essa modelagem básica, eu começo a pegar pedaços dela exatamente para poder fazer as outras partes que me importam. Então nesse caso eu peguei os cantos dessa parede e os separei para que eu pudesse fazer o que? As minhas paredes separadamente. E com elas separadas eu apliquei um Solidify Modifier com a opção Even Thickness, que significa espessura igual em todos os lados no caso, para que todas as paredes tivessem a espessura igual e correta. E com isso eu consegui fazer as paredes fazendo uma modelagem super simples. Depois disso, já com o modifier ali colocado, eu comecei a posicionar alguns objetos para poder fazer as aberturas de portas e janelas da minha cena. Isso é importante porque nesse primeiro momento eu já quero ver como que essa minha cena está ficando. Eu sempre gosto de fazer o meu trabalho do maior para o menor, então a maior coisa é a forma, é a silhueta do meu objeto. E depois, as maiores coisas depois disso, no caso, são as aberturas, elas realmente chamam muito a atenção. Por isso, eu faço logo nesse momento para eu realmente ver o meu projeto tomando forma o mais rápido possível. Isso me dá uma maior sensação de eficiência e, obviamente, é mais eficiente assim. Uma dica sobre aberturas de portas e janelas com booleans, que também é uma dica que eu ensino lá no meu curso de Blender para Arquitetura, é você colocar um loop cut de apoio quando você utiliza aberturas com objetos booleanos. Porque sim, a gente pode sair recortando o nosso objeto e fazendo as aberturas manualmente. Mas utilizando objetos booleanos, ou seja, objetos que cortem um pedaço da nossa malha, nós temos mais flexibilidade. E para evitar essas linhas diagonais que ficam na quina das paredes, eu gosto de colocar um loop cut no meio das janelas. Isso não é necessário para as portas, mas para as janelas é legal, porque deixa o nosso modelo 3D mais limpo de olhar. Depois das aberturas de portas e janelas feitas, o que eu vou fazer agora vai ser realmente as esquadrias. Eu começo pela esquadria mais complicada de todas, que é a grande esquadria que nós temos na lateral do nosso projeto. Essa foi uma esquadria que eu tomei bastante tempo para fazer ela com o máximo de atenção possível, porque uma coisa que eu sempre observo é que nós temos que focar as nossas energias naquilo que realmente capta a atenção aos olhos. Então, geralmente, as coisas que mais chamam a atenção numa cena são as coisas que nós vemos no dia a dia. Exemplos são maçanetas, portas, janelas e esquadrias. A gente olha para esse tipo de coisa o tempo todo. Nós abrimos portas todos os dias, nós olhamos janelas todos os dias. Então, esses objetos precisam estar extremamente bem modelados, porque se você convencer a pessoa nesses rápidos objetos, a pessoa não vai sentir nada estranho. A grande questão aqui é que se a janela estiver mal feita, a
a pessoa vai olhar e vai sentir imediatamente que está mal feita. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas olham esquadrias de janelas todos os dias. Então, assim, a gente sabe e a gente sente como essas coisas são no mundo real. Por isso eu dei bastante atenção e modelei elas com o máximo de cuidado possível, trazendo o máximo de detalhamento possível, porque é um objeto muito grande, ele precisava de atenção. Depois, eu fiz as janelas grandes e as pequenas. Ambas eu dei bastante atenção para elas também, baseado no mesmo princípio de que nós estamos olhando para esquadrias o tempo todo, mas elas não foram tão complicadas, afinal, eram bem mais quadradinhas, bem mais simples de fazer. Para elas, eu utilizei o addon ArcMesh, que me permitiu simplesmente adicionar uma janela básica e depois eu fui alterando a modelagem dela até ela ficar o mais parecido possível com a minha referência. Então, olhando por fora da casa, a gente começa a perceber que ela é um oco. E para preencher esse oco, nada melhor do que a gente colocar as nossas paredes internas. Então, baseado na planta baixa, eu fiz as minhas paredes internas, mas eu fiz elas com um pouco menos de atenção às medidas. Eu deixei as medidas delas relativamente corretas, mas eu não fui muito a fundo. Por quê? Porque eu não tinha a intenção de fazer renderings internos dentro dessa cena. Eu queria fazer mesmo só o render externo, e mesmo que se fossem haver shots internos, isso não ia mudar muita coisa, porque a gente teria um bedroom, o living e o corredor, o que realmente ter ali alguns milímetros de diferença realmente não ia fazer nada de diferença no nosso render final. Por isso, eu fiz ela de uma forma um pouco mais solta. E para fazer o fechamento dela na parte superior, eu meramente coloquei um plane ali em cima e fechei ela de maneira que, por onde você olhasse, você não visse como ela estava. E um detalhe, para poder subir um pouco mais a altura do corredor, eu meramente utilizei a ferramenta Extrude Manifold, que é uma ferramenta do Blender que basicamente é a ferramenta push-pull do SketchUp. Então, se você é do SketchUp, você vai amar essa ferramenta, porque ela tem basicamente o mesmo comportamento que a ferramenta que você está acostumado ou acostumada. Depois disso, eu fui modelar os telhados, e para modelar o telhado, eu basicamente utilizei o mesmo workflow. Eu fiz uma modelagem simples e depois eu utilizei dois modifiers em especial. Um dos que eu utilizei foi o Mirror Modifier, para fazer com que o que eu fizesse de um lado aparecesse do outro, e o outro foi o Array Modifier, que permite que eu faça sequências de objetos em uma distância pré-determinada. Então, basicamente, eu só fazia uma fita daquele telhado, aumentava a quantidade dele no array e depois duplicava ele para o outro lado com o Mirror Modifier, fazendo com que eu não precisasse modelar basicamente nada. Eu modelava um pedacinho e o Blender cuidava do resto para mim. Esse é o tipo de coisa que eu gosto do Blender, ele permite essa flexibilidade. E no final das contas, quando eu queria adicionar espessura ao meu objeto, nem isso eu precisava modelar, eu meramente utilizei um Solidify Modifier. Então, ao final, eu pensei, ok, eu posso fazer as minhas paredes direto na textura, mas eu acho que não vai ficar tão realista quanto eu fazer a modelagem das ripas de madeira mesmo. Então, para fazer a modelagem das ripas de madeira, eu utilizei um workflow um tanto quanto diferente. Eu pegava uma das faces, duplicava e separava esse objeto e convertia essa face para curvas. Depois eu deitava essa face de forma que, olhando pela vista topa, ela estivesse deitada. Adicionava um objeto piso do ArcPack, que é um addon muito útil. Você pode olhar o card aqui em cima para saber mais sobre ele. Ele é gratuito, só para avisar. E através disso eu fazia a opção de cut baseado em uma curva, que basicamente eu selecionava a curva que eu queria e o meu objeto do ArcPack ia automaticamente se encaixar dentro dessa curva. Eu fiz isso para todas as paredes do meu objeto, porque era muito mais rápido fazer assim. E depois, como você pode ver, eu tinha a minha parede toda cercada de ripas de madeira de alta qualidade. E para deixar elas com o efeito perfeito, eu adicionei um Bevel Modifier para poder dar uma arredondada nas quininhas delas e deixar ela com esse efeito que você está vendo aí na tela. Após isso, eu peguei toda essa geometria e dei uma otimizada nela, deletando as faces que não ia aparecer, afinal as faces que estavam viradas para a parede, e também dei uma melhorada ali aplicando os booleans nesse objeto também, para que as aberturas da parede estivessem no lugar certo. Depois disso, para aplicar os materiais, tudo que eu fiz foi utilizar aquela opção de selecionar todo objeto no modo de edição, apertar a tecla U e clicar em Smart Projection UV. Isso fez os meus UVs, que eram a minha projeção do meu objeto, ficarem certinhas. E com isso eu aplicava os meus materiais. Materiais esses que eu utilizei, os materiais gratuitos do site Ambient CG, o qual é o site que você pode estar vendo aí na tela. Simplesmente utilizei uma madeira que tinha lá, uma textura de concreto que eu encontrei lá, que eu fiz um leve ajuste só para deixar ela um pouquinho mais reflexiva, e também utilizei uma textura de metal do mesmo site para poder colocar no telhado. E o resultado final é esse que você está vendo aí na tela.
essa foi a forma como eu modelei essa casinha no Blender. Nesse vídeo rápido aqui eu mostrei pra você o passadão, pra você ver como que isso foi feito. Mas se você quer uma aula passo a passo pra fazer junto comigo essa casa inteira, eu te convido a clicar no link da descrição e comparecer ao curso de Blender para arquitetura, porque toda essa modelagem e essa animação estarão lá pra você aprender a fazer, beleza? Então, se você quiser aprender a fazer essa modelagem comigo, completa, do zero, passo a passo, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição para você ir para o nosso curso completo de Blender para arquitetura e interiores. O link está aqui embaixo, clica lá e não perde, beleza? Que eu te aguardo lá do outro lado. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar nos sininhos para não perder mais nenhum vídeo. Forte abraço para você, eu te vejo no nosso próximo vídeo, na próxima aula, e o vídeo parte 2 está aqui do lado. Clica aí, que eu te espero lá. Até mais!